Muito bom! Olá, todo mundo! Você quer saber como é que são conduzidas as auditorias pelas certificadoras? Como elas são planejadas? Quem pode se certificar na IATF? Será que quem faz peça de reposição pode certificar agora também? Quais são as top não conformidades da IATF atualmente? Você sabe dizer? Você que trabalha na área de qualidade, você que trabalha em sistema de gestão da qualidade, você que trabalha no ramo automotivo e tem interesse, né, para saber como é que funciona todo o processo de planejamento, como é toda a estrutura de uma auditoria por parte da certificadora, fica com a gente aqui nesse episódio, a gente vai estar falando sobre isso. Acompanhe aqui então a nossa conversa. Olá, meu nome é Richard, sou instrutor da Interaction Plexus, estou desde 98 na indústria, já atuei como Head de Engenharia e Qualidade, atualmente sou consultor sênior aqui da Interaction Plexus no Brasil. Ao longo da minha carreira já acumulei mais de 1000 horas aí de consultorias em processo de certificação, são mais de 300 treinamentos corporativos, impactei mais de 500 empresas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu perfil, acessa aqui embaixo, @richard_prim lá no LinkedIn. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza irá dominar ainda a pauta de qualidade na indústria automotiva. Ainda está frio, mas a gente sabe que vai esquentar esse assunto, né? Estamos falando das famosas regras da IATF, a 6ª edição, que saiu agora em janeiro. A gente vai entender quais são as principais mudanças, né? Com foco nas mudanças que mais estão gerando dúvidas, que mais estão gerando um certo, podemos assim dizer, desconforto no mercado. Vamos apresentar também ao mercado, né? Vamos apresentar também o que o mercado já está observando de problemas com relação a essas regras. E para finalizar, vamos falar aí, conectando, já que estamos falando de não conformidades, vamos falar das top não conformidades identificadas pelas certificadoras na IATF 16949. Para me ajudar aqui nessa grande conversa, eu tenho aqui meu grande amigo, meu amigo Léo, para nos ajudar com esse assunto relacionado às regras da IATF, também falando das não conformidades, temos o privilégio de receber Leonardo Antush, né? Para os íntimos apenas Léo, tá o LinkedIn aqui dele aqui embaixo também. Com uma trajetória impressionante, são mais de 20 anos, né, mais de 2 décadas dedicada à transformação das organizações, uma vasta experiência como consultor, instrutor e auditor de algumas das mais importantes normas de sistemas de gestão. Estamos falando aqui de ISO 9001, estamos falando de 14001, de 45001, 9001 qualidade, 14001 meio ambiente, 45001 saúde e segurança ocupacional e, claro, também a IATF, né? Nosso convidado é um verdadeiro mestre em otimização de processos de conformidade. Ele não apenas implementa sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e SSO, mas também forma auditores, né? Auditores e além de formar auditores, atua também como auditor dessas normas cruciais. Além disso, o Léo é especialista, profundo conhecedor em Core Tools. Estamos falando de APQP, PIPAP, FEMEA, CEP, ferramentas essenciais aqui nas indústrias, no mercado automotivo. Seja na formação de equipes, na consultoria para a implementação do sistema ou nas auditorias, ele tem histórico comprovado em impulsionar a melhoria contínua e a eficiência. Léo, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer. Prazer imenso você estar aqui comigo. Já que a gente vai falar de auditoria, já comenta aqui embaixo, então, algum problema que você teve aí com o processo de certificação, com auditoria. Fala para nós aqui embaixo, né, o problema que você já teve aí com o processo de auditoria. Ô, Léo, vamos introduzir, né? Estamos falando de regras de certificação da IATF, enfim, mas a gente, para equalizar, para calibrar com todos, o que é esse negócio de IATF, para a gente começar por baixo aí? O que é a IATF, Léo? O que é a IATF? A IATF, para o setor automotivo, ela é a 9001
né? Legal. No caso de uma norma para sistema de gestão da qualidade específica para o setor automotivo, né? Então, as indústrias que atuam com o setor automotivo, que estão dentro da cadeia de fornecimento para a indústria automotiva, são empresas que precisam ter essa certificação para poder estarem qualificadas para trabalhar nesse ramo, né? Então, ela estabelece os requisitos de sistema de gestão da qualidade para o setor automotivo. Legal. Serve, então, para quem quer entrar nesse mercado, fornecer para o mercado automotivo, né? Sem dúvida. Vale destacar, gente, o mercado automotivo brasileiro ele corresponde a 3 a 4% do PIB, né? O PIB brasileiro. Se a gente olhar valores oficiais aí, divulgados pelo governo, né? O PIB de 2024, a gente está falando de um mercado de quase 500 bilhões de reais. Vamos arredondando aí, 460, 470 bilhões de reais. É um baita de um mercado, com certeza, né? Então, você que está nesse mercado, um mercado aí de 470 bilhões de reais, né? A IATF é uma porta de entrada, certo? Certo. Eu acho, no mínimo 9001, mas é uma das principais portas de entrada para você estar lá dentro, né? Léo, para a gente começar aqui, então, já que nós estamos falando da 6ª edição das regras da IATF, que entrou em vigor agora em janeiro de 2025, né? Poderia nos explicar brevemente, né, o que são essas regras e qual o propósito principal dessa nova edição? Uma empresa, para ela se certificar na IATF, ela precisa, não é simplesmente chego lá, quero me certificar, o organismo certificador faz uma auditoria e está completo. Existem uma série de regras que precisam ser cumpridas para que esse certificado tenha o reconhecimento da IATF, né, da entidade IATF. Então, o manual de regras, que agora está na 6ª edição, ele estabelece justamente essas regras para o processo de certificação como um todo, né? Começando desde o momento em que a gente escolhe o organismo certificador que vai ser utilizado, né, pela organização, até passando, né, por uma situação que ninguém quer, né, mas passando pela certificação até chegar na definição do que precisa ser feito no caso de algo severo acontecer a ponto de um processo de perda da certificação ser necessário. Essas regras elas não têm relação qualquer com os requisitos da norma IATF. Legal. Elas estabelecem apenas requisitos para o processo de certificação. Né? Então, agora a gente tem esse manual de regras que passa a valer a partir de janeiro agora desse ano, passou a valer a partir de janeiro desse ano, mas não mudou nada os requisitos da norma IATF. Né? Os requisitos do sistema de gestão continuam os mesmos. Ou seja, a IATF continua lá na sua versão 2016, há boatos de mudança, né? Conectado com o que vem aí por aí da 9001, né? Para ano que vem. Mas não muda a IATF, é só regra para o processo de certificação. Exatamente. Como a certificadora deve trabalhar, enfim. Exatamente. Para ter um padrão. Como funciona a relação, né? Como a certificadora trabalha e como vai ser a relação da certificadora com a organização cliente, né? Quem contratou a certificação. Legal. Ou seja, se eu trabalho na qualidade no sistema de gestão, ok, os requisitos da IATF continuam mesmo, não muda nada, né? Legal, mudou, 6ª edição, entrou agora em janeiro. Consegue dar um panorama aí do que mudou, do que a gente tem nessa 6ª edição? Mudou bastante coisa, né? Até a gente teve algumas mudanças bem significativas, mas na verdade o que se incorporou foi muitas questões relacionadas ao que já tinha publicado lá na 5ª edição, de interpretações sancionadas, de FAQs que eram publicadas pela IATF, né? O que são FAQs aí para ajudar a galera aí? São as perguntas frequentes, né? Então, quando eu tenho lá alguma dúvida a respeito de algum dos manuais da IATF, publicados pela IATF, alguma das publicações da IATF, essas perguntas vão para a IATF e de tempos em tempos eles liberam um documento com as respostas a essas perguntas, que acabam virando esclarecimentos. Até aproveitando a pergunta, é legal a gente deixar claro que essa conversa que a gente está tendo aqui é com base no manual de regras, mas também leva em consideração o material do webinar que foi publicado pela IATF no portal da IATF. Ele está funcionando hoje, ele foi publicado em caráter de FAQ.
Então, é importante entender que aquilo é um documento oficial e que as certificadoras precisam usar aquele documento lá também. Apesar de não levar o nome FAQ, ele é uma publicação oficial da IATF, então deve ser utilizado como um documento oficial, certo? Então... das mudanças? Das mudanças, né? Então, nas mudanças, a gente teve lá questões associadas... A linha do tempo da certificação continuou a mesma, né? Aquele período de 3 anos, etc. Agora, as auditorias de supervisão, por exemplo, que antes podiam acontecer a cada 6 meses, a cada 9 meses ou a cada 12 meses, só acontecerão a cada 12 meses. É raro a gente ter uma empresa hoje ainda que tenha contrato de ter supervisão semestral. É muito mais raro ainda a cada 9 meses. Eu tenho um cliente só no meu... Chegou a ter. Chega a ter cliente semestral ou semestral? A cada 9? Semestral, ele acha melhor porque ele fala que o sistema fica vivo. Exato. Mas que é bacana, né? Porque aquela auditoria, enfim, ela incomoda, a gente sabe, mas nós também sabemos a importância, né, de um processo de auditoria. Então, nessa organização, a alta direção, ela entende que a auditoria é aquela dedinho na costela, como o próprio diretor fala lá para mim, Richard. A auditoria é igual o dedinho na costela, né? Aquele incômodo pro pessoal, né? De um jeito engraçado até, mas tem o seu sentido, né? Então ele fala, não, eu quero a cada semestre aqui auditoria para o pessoal saber que tem alguém olhando, né? Alguém de fora, um terceiro olhando o que a gente está fazendo aqui. Mas eu lembro só dele mesmo. Eu costumo pensar que a auditoria também tem a sua função disciplinar, né? Boa. Então, a gente, sendo auditado com uma certa frequência, isso ajuda a gente a criar disciplina, né? Acho que é uma das vantagens. Então, só que agora a regra coloca que é só a cada 12 meses, né? Não pode mais ter essas outras frequências aí, a cada 6 ou a cada 9 meses, né? Essa é uma das mudanças na linha do tempo. De resto de linha do tempo, mudaram alguns prazos para tratativa de não conformidades. Opa! Agora a gente tem 15 dias para entregar a resposta de uma não conformidade maior. Tem um cliente meu que já foi auditado e se viu no desespero, já né? Teve que... e aí tava tranquilo, aquele protocolo normal. Aí ligou desesperado lá pro nosso comercial, assim, não, porra, Richard, vem ajudar. Aí, enfim, fiz lá um trabalho que a gente chama de coach, né? É uma consultoria, né? Ajudar lá, e aí que caminho que a gente segue para responder essas não conformidades, né? Inclusive, não conformidades que a gente vai debater aqui com relação ao escopo de certificação, que gerou um desconforto, né? Segurei que a gente já vai falar sobre isso, né? Legal. A gente teve mudanças também associadas aí significativo a questão de local de suporte remoto, né? E de site de manufatura estendido principalmente, né? O site de manufatura estendido, que é aquele site de manufatura que está executando uma atividade em outro local diferente da principal, da planta principal. Ele agora tem condições mais rígidas para ser enquadrado como um site de manufatura estendido. Isso também é uma mudança significativa, né? Não dá só para esticar o certificado lá de qualquer jeito. Meu remoto, tem... Apertou o negócio, então. Apertou. Interessante. E é legal porque esse aperto ele está associado com a condição de suporte que a organização dá, né? Entendi. Então, um local um site de manufatura estendido que está muito distante do site principal tem a dificuldade do suporte, né? Então, por isso que eles apertaram lá. Ele tem que estar mais próximo do site de manufatura principal. Boa. Vamos falar sobre isso também, né? Vamos sim. Legal. Senão o pessoal fica abandonado lá. Exatamente. Tem lá 2 caras trabalhando, trema, e aí o suporte. Interessante. Uma outra mudança também interessante é a exclusão da possibilidade de uma auditoria, de uma pré-auditoria, que antes era feita. Que ajudava pra caramba. Ajudava pra caramba. A pré-auditoria o pessoal fazia na sua primeira certificação para ter certeza que poderia chamar o organismo certificador. Hoje essa pré-auditoria não é mais prevista pelo manual de regras, não está dizendo que não pode fazer, mas também não existe mais ela constando no manual de regras, né? Então um organismo certificador não fará mais pré-auditoria, certo?
Até porque a pré-auditoria se enquadraria numa condição de consultoria, né? Que é bem importante também. Quanto com relação a isso, inclusive, não houve mudança. A gente vai falar um pouquinho depois também sobre isso, que é a condição, né, de poder prestar consultoria para uma empresa, quem pode, quem não pode, para uma empresa certificada. Né? Então, isso. E talvez a que gerou maior polêmica seja a mudança no que diz respeito a quem pode se certificar IATF ou não. E os impactos disso. Exato. Os impactos disso. Porque o que eu estou percebendo no mercado é o pessoal pagando para ver. Será que vai ser mesmo assim e tal? E outra questão que eu estou percebendo é essa informação ainda está no sistema de gestão da qualidade. Não está chegando ainda na alta direção. Principalmente para organizações que são aquela organização do fundador, da fundadora. Porque quando é uma corporação, né, SA, enfim, aí a estrutura é um pouco diferente. Então parece que o pessoal ainda não falou assim, será que eu vou falar lá para a alta direção que mudou? Eu estou sentindo isso, mas vamos falar lá sobre a elegibilidade, certo? Elegibilidade. Olha que nome bonito, né? Você aprendeu algo nesse vídeo? Curta ele. Compartilhe esse vídeo com o seu colega, né? Tenho certeza que ele irá gostar. Siga a Interaction Plexus nas redes sociais, gente. A Interaction Plexus com o seu método de ensino, treinamentos homologados EAG que a gente falou aqui, e experiência de seus profissionais, né? Traz mais de 200 produtos, né? Entre consultorias, auditorias, treinamentos, enfim. Tudo isso, gente, para potencializar a competência da sua equipe. Tudo bom? Fique com o próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima.